todos os povos, aclamem a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor é altíssimo e tremendo, grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e expôs nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações o Senhor ao som de trombeta. Cante louvores ao nosso Deus, cante louvores ao nosso Rei. Cante louvores, Deus é o Rei de toda a terra. Cante louvores com harmoniosos cânticos. Deus reina entre as nações. Deus assenta no teu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus, de Abraão, porque Deus pertence à terra, ele exaltou gloriosamente o nosso Deus. O início do Salmo 48 diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa noite, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Essa palavra do Salmo 48 diz assim: a alegria em toda a terra, Senhor nosso Deus, santo és tu. E nessa noite, como igreja, Pai, nós nos reunimos aqui para celebrar o teu nome, Pai, para te exaltar, Deus, entre as nações da terra, declarar que o Senhor é o nosso Deus. Nós estamos aqui como uma comunidade de fé, Deus, para celebrar coletivamente o nome do Senhor. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre e reconheça que Ele é Rei, que Ele é o Senhor de toda a terra. Deus, declaramos hoje noite de salvação, Deus, em tua casa, os céus sendo manifestos, Deus, aqui nesse lugar, e esse lugar também sendo manifesto nos céus, Pai. Recebe a adoração do teu povo como um cheiro suave à tua presença. Deus, vai passando agora, amado e querido Espírito Santo. Vai passando agora, querido e amado Espírito Santo. Vai sondando lábios, vai sondando corações, vai sondando vidas. Vê se há, como diz o Salmo, algum pecado. Vê se há, Deus, algo que não te agrada. Vai confessando, vai colocando diante do Senhor. Senhor, remove, Deus. Remove do meu coração alguma iniquidade, algum pecado, algo que não te agrada. Purifica, santifica e recebe nesta noite dos meus lábios, da minha vida, um culto verdadeiro em espírito e em verdade, Pai. Santo és tu. Obrigado, estamos aqui esta noite, selamos este lugar agora com o sangue de Jesus. Aleluias, Pai. Deus, não aceitamos nenhuma interferência a não ser aquela que venha de ti, ou permitida pelo Senhor para a glória do teu nome, Pai. Deus, obrigado por cada irmão que já está aqui, aqueles que ainda vão chegar. Obrigado por tuas misericórdias que tem nos sustentado e nos sustentou nesse dia, Pai. Nós queremos te bendizer, Pai, e consagrar, Deus, a ti esta noite. Recebe, Deus, a nossa adoração, em espírito e em verdade te adoramos. Glória ao nosso Deus. Aleluias. De imediato eu convido o irmão Ricardo, que vai nos conduzir então nesse segundo momento de adoração ao nosso Deus, onde nós consagramos ao Senhor dívidas e ofertas. Então, boa noite a todos, com a paz do Senhor Jesus. Então, eu vou colocar ali alguma coisa para nós ali daqui a pouquinho. Se ele der, vai colocar a imagem para nós ali da mensagem de hoje. Essa é a imagem de hoje. Depois, vocês vão, quem ainda da igreja vai receber no grupo, e de quem não é, depois passe para os outros. E me peça no particular que eu mando também, tá? Que é bom a imagem guardar, porque são coisas que aconteceram na semana, né? Então isso relaciona com o culto de hoje e tem a ver com a nossa oferta também, tá? Vamos acompanhar então. Eu vou
explanar uma parte aqui para nós, tá bom? A maior vitória é caminhar com Jesus. Conforme nós cantamos aqui, né? O momento do ofertório, a maior vitória acontece quando Deus está conosco. Estamos vivendo dias em que muita gente tem acompanhado a Copa do Mundo. Nesta semana vimos a fase preliminar de oitavas de final. Como acontece em toda a Copa, tivemos surpresas, decepções, favoritos ficando pelo caminho e seleções consideradas pequenas escrevendo páginas inesquecíveis. Uma dessas histórias foi a seleção de Cabo Verde. Uma seleção sem o peso das grandes potências, mas que mostrou ao mundo que disciplina, união, coragem e perseverança podem levar muito mais longe do que muitos imaginam. Eles nos lembram que nem sempre vence quem parece mais forte, mas quem entra em campo acreditando e dando o melhor. Isso nos faz lembrar da palavra de Deus. Hoje à noite o pastor Genesi Cardoso estará ministrando em do livro de Josué 1:1-9, onde Deus diz repetidas vezes: seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que promessa maravilhosa! Na Copa, alguns avançam e outros são eliminados, como o Brasil hoje, infelizmente. Na vida cristã também enfrentamos vitórias e derrotas aparentes. Às vezes celebramos conquistas, às vezes enfrentamos perdas, mas existe uma diferença: quem caminha com Deus nunca entra sozinho em campo. Amém? Nessa semana também fomos profundamente impactados pelas notícias do forte terremoto, das consequências do terremoto da Venezuela. Centenas de vidas perdidas e muitas pessoas desaparecidas. Famílias inteiras sofreram. Isso nos lembra como a vida é frágil e como nossos planos podem mudar de um instante para o outro. Mas em meio à tristeza, também vimos verdadeiros milagres. Pessoas foram encontradas com vida depois de vários dias sob os escombros. Amém? Glória a Deus por isso. Cada resgate foi motivo de esperança e gratidão a Deus. Isso nos ensina duas coisas: nunca devemos perder a esperança e nunca devemos deixar de agradecer pelas misericórdias do Senhor. Quando chegamos ao momento do ofertório, não estamos apenas contribuindo financeiramente. Estamos dizendo: Senhor, tudo que tenho veio das tuas mãos. Confio mais no Senhor do que nas riquezas. Quero participar da expansão do teu reino. Cada oferta ajuda a manter esta igreja, esse templo aberto, a anunciar o evangelho, né? Tanto por aqui como pelas redes sociais também, né? A acolher pessoas e sustentar ministérios, crianças, jovens, famílias e missionários. Aqui nós temos também que a igreja colabora também com o plano cooperativo e também com o Ministério Pão Vivo em outros locais, né? No Brasil e no mundo. Cada contribuição é uma semente plantada no reino de Deus. Assim como um time inteiro depende da participação de cada jogador, a obra de Deus também avança quando cada membro participa com alegria. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9:7, Deus ama quem dá com alegria. Não é o valor que Deus olha para primeiro, Ele olha o coração. Talvez hoje você possa ofertar muito, talvez possa ofertar pouco, mas até nem mesmo possa ofertar. Mas se for entregue com amor, fé e gratidão, será precioso diante do Senhor. Então, enquanto nos preparamos para ofertar, lembremos da promessa que ouviremos esta noite: seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Que essa certeza nos acompanhe no trabalho, na família, na saúde, nas lutas, nas alegrias e também na forma como administramos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Que possamos ofertar com gratidão, confiança e alegria, sabendo que a maior vitória da vida não é levantar uma taça.
a maior vitória é caminhar todos os dias ao lado de Jesus. Que Deus abençoe cada ofertante e não ofertante também hoje. Cada família representada aqui e continue fortalecendo a Igreja Batista Pão Vivo para cumprir a sua missão. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez, né? Depois na hora do louvor, pode trazer aqui na frente ou ofertar através do QR Code que está nos pilares da igreja também. E ou a chave de e-mail que eu já falei aqui, né? Deve estar aqui em cima na imagem, também apareceu, vão receber depois. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de nós trazer essa palavra, Pai. Obrigado por essa noite, pelos louvores, pela introdução do culto. Também, Pai, por essa semana toda que passou. Que tu possa estar abençoando aqueles que estão, porventura, abalados, com problemas, dificuldades. Pai, de modo especial, nossos irmãos lá na Venezuela, pessoas, também, não só nossos irmãos em Cristo, mas também as pessoas que não são de Jesus ainda, mas que poderão ser também. Queira Deus que sejam atraídas também pela ajuda que vão receber agora, que ficaram vivas ainda, Pai. Nós pedimos que tu tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão ainda lá, ajudando essas pessoas que estão socorrendo, socorristas, Pai, ajudando cada um que está lá, Pai, levando um amparo, um resgate, alguma coisa que eles precisam para reconstruir suas vidas também, Pai. Obrigado por todas as nações que têm ajudado ali para que levantar esse povo também, Pai. Também essa semana agradecemos por todas as lições que essa Copa do Mundo está nos ensinando, Pai, não apenas de futebol, mas para a vida nossa, Pai. Que serve tudo para aprendizado para a nossa vida. Continua, Pai, nos abençoando esta noite, no decorrer do culto. Agora o pastor vai trazer a palavra para nós sobre Josué. Que essa palavra venha continuar falando nos nossos corações durante essa semana também. Muito obrigado por tudo. Aqueles que puderem contribuir, os que não puderem também, que tu possa estar dando condições em outras oportunidades. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos,
suas bênçãos eu irei contar. Amém, queridos? Nós queremos apagar a luz agora aqui na frente. Vamos projetar algumas fotos de sexta-feira à noite, de ontem à tarde, das ações aqui da igreja, distribuição de roupas, do trabalho que foi feito aqui, do sopão solidário, do brechó. E também ontem à tarde, lá na célula, na casa da irmã Sandra, é a igreja em movimento. Amém? Glórias a Deus. Vamos assistir então, vamos visualizar algumas fotos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, Amém, eu queridos. cantarei. Vamos agradecer ao nosso Deus. Mais uma vez vamos ficar em pé, queridos. Convidar o irmão Bahia para vir aqui à frente. Então, em nome da igreja, tá agradecendo ao nosso Deus. Já agradecemos na sexta-feira à noite a iniciativa dos nossos irmãos da Igreja Batista Filadélfia, de algumas células que se reuniram para vir servir. Também ontem à tarde, as irmãs que serviram ali no bairro Praia do Barco, ali na casa da irmã Sandra, foi algo muito lindo, muito especial. Vamos agradecer ao nosso Deus. Paz, graça e paz. Vamos orar então, com um coração assim cheio de gratidão. Jesus nos deixou, uma missão, a missão da igreja. E ele fala assim, Jesus fala, quando vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês estarão fazendo a mim. Então todas as mãos que fizeram para todas as pessoas, nós estávamos fazendo para Jesus. E todos nós sabemos, não é, igreja, que a honra, a glória é do Senhor Jesus. Nós só somos instrumentos para Ele aqui na terra. Senhor, bendito é o teu santo nome. Senhor, tu és cheio de graça, em ti a bondade, em ti amor, em ti a paz, em ti, Senhor, a movimentação da tua igreja, Pai. E obrigado porque em um tempo, Senhor, nós temos podido, Pai, alcançar para aquele que necessita não só algo material, mas também algo espiritual, algo, Senhor, que nós temos colocado assim para a comunidade, a respeito do teu amor, a respeito da salvação, a respeito da tua morte, Senhor, e qual foi, Pai, o principal motivo desta morte é trazer salvação. Não somente nós que estamos aqui, que um dia reconhecemos, mas tu amou o mundo de tal maneira, Senhor, que tu deu Jesus. E quando fala que tu deste Jesus, foi para a humanidade. Então, cada um, Senhor, pode entender e receber esse amor, essa salvação que vem de ti. Senhor, nós te agradecemos por todas as mãos, Senhor, que prepararam aquele socorro pela igreja, Senhor, ali em Filadélfia, pelos irmãos Amém. Que vieram aqui, mesmo numa noite fria, Senhor, fizeram algo em especial para ti, Pai. Obrigado que o Senhor assim transborde muito amor, muita graça, muita perseverança sobre esses irmãos que estavam aqui conosco, Pai. Que o Senhor também coloque perseverança na igreja, no Ministério Pão Vivo, nas células também, Senhor, para que realmente a igreja saia, Pai, das quatro paredes e vá, Senhor, anunciar o teu evangelho, Pai, para toda a criatura. Amém, e Jesus. nesse tempo nós somos, nesse bairro, aqui nesse local, nós somos, Pai, essa igreja que o Senhor tem levantado, e nós queremos, Senhor, fazer a diferença aqui nesse bairro, no teu reino e para a tua glória. Muito obrigada por tudo aquilo que aconteceu na sexta-feira, no sábado. Nós sabemos que os meses ainda vão se seguir e sabemos que temos projetos também para Amém, Jesus. fazer e desta maneira Aleluia, fazendo, Pai. adorando ao Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Muito Pai. obrigado. Te damos graças. Amém, Em Jesus. teu nome, Jesus. Aleluia. E amém. Amém. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Nós queremos ainda compartilhar com a igreja a nossa agenda e os avisos da semana. Lembrando que no próximo domingo nós teremos em especial a nossa celebração da ceia do Senhor no próximo domingo.
E já tradicionalmente, como hábito, nós procuramos no dia da celebração da ceia trazer alguns quilos de alimento que chamamos cesta do amor ou quilo do amor, onde durante a celebração de domingo que vem, da celebração da ceia, nós consagramos ao Senhor também alimentos que trazemos da nossa casa para abençoar outras famílias a partir das famílias da igreja. Amém? No final também, após a celebração, nós temos aquele momento de confraternização. A gente pode ter um tempo para estar junto, bater um papo. Então é aquele momento de comunhão após a celebração da ceia, onde também convidamos as famílias da igreja, mais uma vez, a trazer um prato cheio de salgados, de coisas boas, e aqui a gente reparte, a gente celebra todos juntos. Então domingo que vem, novamente, na celebração da ceia, o quilo do amor, e no final a nossa confraternização, cada família trazendo um prato, um refrigerante, e a gente celebra junto o amor de Jesus. Amém? Lembrando a nossa agenda da semana, nós temos 2 células que acontecem na quinta-feira, às 19h30, uma célula na nossa casa, outra célula na casa da irmã Sandra. Então a célula na casa da irmã Sandra é para mulheres, então mulheres estão convidadas, mulheres de carreira solo, estão convidadas a participar na célula ali na casa da irmã Sandra. Tem sido uma grande bênção. E a célula também na nossa casa, você também pode fazer parte disso. E a agenda da nossa semana, na terça nós temos 3 encontros de oração, às 5 da manhã, as mulheres às 3 horas da tarde, depois às 10 horas da noite, e na quarta-feira, às 20 horas, tem um outro encontro de oração. Esses encontros são feitos via WhatsApp ou via Meet. Bem, queremos liberar as crianças para o culto infantil, lembrando que no final a gente vai saborear aqui um chocolate quente, mas apenas para quem se comportar. Não é só para as crianças se comportar, para os adultos também. Né, Regina? Crianças de 5 a 11 anos. Né, Val? Está comportado? Beleza. Então vai poder. Tá. Então, crianças de 5 a 11 anos pode passar aqui na sala à esquerda e participar do culto infantil, desse momento. E eu convido a igreja de imediato a abrir o texto no livro de Josué, no capítulo 1. No livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Você pode ler comigo, pode ler na sua Bíblia, pode deixar a cadeirinha, meninos, crianças, pode deixar que eles vão levar para vocês. Pode, crianças, tá, pode ir agora. Meninas, podem passar lá para o culto infantil, crianças estão chegando, isso. Elas vão precisar hoje ali de auxiliares. Glórias a Deus. Eu tenho dito que a igreja é lugar de criança. E eu tenho 2 desafios. Ou os irmãos tragam criança para a igreja, ou começam a fazer. Então vamos lá, Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Quem não consegue mais fazer, traz os netos. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, é a palavra para essa noite. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: o meu servo Moisés está morto. Então levante-se, ou em algumas versões, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo,
entre na terra que vou dar aos filhos de Israel, e todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrate, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém, versículo 5, poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer você andar. Não cesse de falar do livro desta lei. Pelo contrário, medite nela dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. Então você fará prosperar o seu caminho e você será muito bem sucedido. Não foi o que ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque seu Deus, eu, o Senhor, estarei com você por onde você andar. Amém. Papai do céu, mais uma vez, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus, que nós estamos mais uma vez de estar aqui em adoração, Pai. Aqui não é um palco, aqui não é um estádio de futebol, aqui é um altar, não por causa do prédio, mas por causa da tua igreja, que se reúne em teu nome. É claro que esse lugar nós separamos e dedicamos para serviço e adoração ao nosso Deus. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse espaço e por esse momento tão agradável, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está queimando o arroz. Alguém está assim? Queridos, você entendeu o contexto de Josué capítulo 1, para entrarmos na mensagem desta noite. A Bíblia nos mostra, desde a pregação, a mensagem de semana passada, em Gênesis capítulo 13, da separação de Abraão e seu sobrinho Ló. Mas no capítulo 12 há uma promessa de Deus que a partir da fé que Abraão tinha em Deus, ele iria formar uma nação, uma geração, famílias que servisse e honrasse e adorasse o nome do Senhor. Então Deus pega uma família, Abraão, convida Abraão para andar com ele e diz: a partir de você, todos aqueles que tiverem a mesma fé que você tem em mim, serão benditos, serão abençoados em toda a terra. Vou multiplicar essas famílias como a areia do mar, como as estrelas do céu. E a Bíblia nos mostra então que depois de Abraão, a primeira pessoa que decidiu seguir também foi seu sobrinho Ló, porque o seu pai havia morrido e Abraão era como um tutor, como um corresponsável ali por Ló, mas Ló já era adulto. Mas a verdade, o texto nos mostra que Ló, por andar com o seu tio, foi muito abençoado. Foi tão abençoado que houve um momento no capítulo 13 que eles precisaram se separar. A separação não foi um problema, foi por uma necessidade, porque não havia pastagem. A região da terra não tinha água suficiente, pastagem suficiente para comportar o rebanho. Mas a questão ali na separação foi que Ló, ele não honrou o tio como deveria honrar. E o tio, pelo contrário, mostrou maturidade, mostrou generosidade. O tio diz então para o sobrinho, dizendo para ele: olha, os nossos empregados estão discutindo um com os outros. Os pastores estão tendo desavença,
por causa da área de terra, de pastagem, quem chegou primeiro, aqui sou eu, aqui é vocês, enfim, e isso não é bom, não haja contenda, porque nós somos parentes. Então Abraão disse para o seu sobrinho: escolhe, se você for para uma direção, eu vou para outra, mas é necessário a gente se separar, até porque não tem recursos para estarmos juntos, porque Abraão, nesse momento, no capítulo 13, Abraão diz que ele era um homem riquíssimo, tinha muito rebanho de gado, tinha prata, tinha ouro, e o sobrinho também possuía muito gado. E o que naturalmente poderia ser, o sobrinho se dirigir ao tio e dizer: tio, então o tio escolhe a direção que o tio quer, se dirigir com o seu rebanho, escolhe a região e eu vou para outro lado. Mas o sobrinho então logo ele escolheu, não deu a preferência para o tio. Mas Abraão disse: você escolhe primeiro, se você for para a direita eu vou para a esquerda e vai ficar tudo bem. E então a Bíblia diz que Ló ele escolhe a região que ele olha assim mais verde, dos melhores pastos, onde há a possibilidade de muitas águas, lugar verdejante, um vale, ele vê assim, verdejante. E para Abraão sobra o quê? O deserto, lugar seco, lugar sem muita possibilidade. Mas o segundo problema de Ló foi que, além dele ter escolhido o primeiro e não ter dado a preferência para o tio, ele escolheu segundo a aparência. Aquela região era muito boa, no entanto, ela apresentava ali um certo perigo, que era uma região das proximidades de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que eram, a Bíblia nos diz no texto que nós lemos semana passada, que eles eram terrivelmente pecadores e abomináveis aos olhos do Senhor. E o que a Bíblia nos apresenta é que Ló ele vai para aquela região, mas não estando apenas satisfeito, a Bíblia diz que gradativamente ele vai mudando a sua residência, ele vai mudando a sua cabana para mais perto da cidade de Sodoma e Gomorra, até que o texto nos apresenta que ele já está morando dentro de Sodoma e Gomorra. É o perigo que a palavra de Deus nos apresenta no Salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não é atraído pelo caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Chegou o momento então que Ló já fazia parte da roda dos escarnecedores. E, consequentemente, a Bíblia também nos apresenta que Ló já, logo em seguida, ele já começou a viver as consequências dessa má escolha. Sua família foi sequestrada, seus bens foram raptados, levados por outro rei, e o tio, próximo, tem que ir agora com seus 318 homens valentes, mais seus aliados da região, para salvar o sobrinho, salvar mulheres, crianças, e vai e salva. Mas não foi suficiente. Ló volta novamente morar em Sodoma. E o texto, seguindo a leitura, vamos perceber então que Ló consegue depois salvar apenas sua própria vida. Perdeu todos os seus bens, perdeu a sua fé, perdeu a sua dignidade, perdeu a esposa, e as filhas não tiveram um futuro próspero. As filhas já estavam namorando com rapazes ímpios, onde Ló ainda guardava no coração dele um certo temor de Deus, mas eles levavam tudo na brincadeira, até que desceu o fogo do céu. Para Abraão sobrou o quê? Sobrou o deserto. Mas Abraão não ia pelos olhos, ele ia pela sua fé em Deus. E o Senhor logo disse para Abraão: Abraão, ele escolheu uma parte, agora tem 3 partes que ele não escolheu, o norte, o sul, enfim. Olha, ele olhou aqui, Deus disse: levanta a cabeça e olha o horizonte. Eu estou te dando toda essa região, percorre, porque onde você colocar a planta dos seus pés, ali eu darei você e a sua família. Mas eu estou fazendo essa introdução para te chamar a atenção, primeiramente, e esse é o perigo, que Ló, ele achou que ele era abençoado, que ele era próximo, por causa dele mesmo, por causa das suas habilidades, por causa dos seus talentos, por causa da sua força, por causa da sua inteligência.
e ele nunca parou para refletir que ele era abençoado, porque andava com o tio que andava com Deus. Amém? É o momento que Ló, então, ele deixou de andar com o tio que andava com Deus e passou a andar sozinho, e o pior disso, passou a andar com pessoas que não andavam com Deus. E essa é a lição. Deus não tem nenhum problema em abençoar pessoas, e abençoar eu, abençoar você. Deus não tem nenhum problema, pelo contrário. Pelo contrário, Deus tem prazer em abençoar, porque somos filhos. Mas o que não pode acontecer é aquilo que Deus nos dá, roubar o lugar de Deus no nosso coração. Amém? Voltando então ao texto, queridos, nós vimos então que Abraão foi crescendo, foram se multiplicando, até que através depois de Isaac e de Jacó, foi sendo formado então uma geração, e esse povo cresceu por um tempo, e depois, no livro de Êxodo, nos mostra que o povo, a partir de Abraão, conhecido depois de Jacó como o povo de Israel, ficou escravo por 400 anos na terra do Egito. E Deus visita esse povo através de Moisés e diz: levanta Moisés então para libertar esse povo e levar para a terra prometida. E por 40 anos, esse povo caminha pelo deserto em direção à terra prometida. Mas chegou agora exatamente nesse texto, em que Deus chama Moisés para a sua presença. Deus chamou Moisés e eles estão na extremidade, eles estão agora entre o deserto e a terra prometida. E a Bíblia nos mostra, querido, então, que Deus deu a Moisés a oportunidade de ver a terra da promessa, mas disse: você não vai entrar. Quem vai entrar, quem vai conduzir o povo para a conquista, vai ser Josué, o personagem do texto de hoje. E nesse momento, então, querido, onde nós entramos nesse texto, o versículo 1 fala que Deus, então, ele vem a Josué e diz: Josué, nós precisamos realinhar aqui, definir aqui o propósito. A realidade é o seguinte, Josué: Moisés, ele já morreu, ele não volta mais, então agora você precisa tomar uma postura, você precisa liderar esse povo para a terra da conquista. E eles estão agora entre o deserto e a terra prometida, e no meio tem o rio Jordão, que na época esse rio transbordava porque era período de cheia e precisava atravessá-lo. E Deus então fala a Josué: levante-se e toma a liderança desse povo, e vai com esse povo e toma posse da terra que eu prometi aos filhos de Israel. Então a missão de Josué é conduzir essa multidão de mais de 1 milhão de pessoas para a terra prometida. E Josué, primeiramente, ele está abalado pelo luto da perda de Moisés. E segundo, ele está com medo, assustado, porque agora a liderança recai sobre ele. Não foi uma liderança que houve uma transição. De repente alguém, o seu líder morreu e ele tem que assumir a frente. Mas, no entanto, Deus não pega ninguém de surpresa. Moisés já vinha preparando Josué e Josué era um comandante junto com Moisés, era um líder fiel, e chegamos então neste momento. Mas eu quero fazer uma observação da palavra Josué, em Números capítulo 13, no versículo 16. Quando Moisés envia Josué, Calebe e alguns homens para espiar essa terra, Deus muda o nome de Josué, que antes não era Josué, o nome dele era Oséias. E a palavra Oséias quer dizer, o Senhor me salvou. O Senhor me salvou. Então Josué, nome Oséias, antes, ele vê: o Senhor me salvou.
E quando muda para Josué, a raiz do significado de Josué o Senhor é a salvação. Amém? Primeiro, o seu primeiro nome, o Senhor me salvou. Agora o nome dele é usado, o nome dele agora é mudado para o Senhor é a salvação. E a palavra Josué, a raiz hebraica da palavra Josué é a mesma raiz hebraica para o nome Jesus, que a tradução dessa mesma palavra, o Senhor é a salvação. Quando nós olhamos então para o contexto de Josué e o contexto de Jesus, a missão, vamos dizer assim, de Josué era fazer o povo sair do deserto, atravessar e chegar à terra prometida. Havia um rio que separava, um rio intransponível. Havia inimigos que queriam impedir a posse da terra, mas Deus capacita com o seu espírito, com encorajamento, Josué para liderar essa conquista. Jesus é aquele que vem para romper também, não um rio, mas um rio de pecado, de lamaçal, de uma vida que separa, que mantém o homem preso no deserto de uma vida sem Deus. E através do seu poder. Por isso, queridos, preste atenção nisso. Vocês já ouviram falar da palavra religião. A palavra religião vem do latim que quer dizer religare, que quer dizer religar uma ponta à outra. Ou seja, a palavra religião é como se fosse uma ponte que liga uma ponta na outra. Então a palavra religião, ela tem como tradução, significado, aquele que tenta religar o homem com Deus. Só que a religião não religa o homem com Deus. Quem religa o homem com Deus é Jesus. E Jesus, então, ele é essa ponte. Não uma ponte para atravessar um povo pelo Rio Jordão como Josué, um espaço físico, mas Jesus, ele é a ponte que religa o homem com Deus através de um profundo abismo que separa o homem de Deus. E Jesus, ele é essa ponte. Por isso, Jesus é o religar, Jesus é aquele que religa o homem com Deus. Amém? Então, se vocês ouvirem a palavra religião, você vai entender que a religião tenta religar o homem com Deus. Jesus é a religião, o único que pode religar o homem, reconectar o homem com Deus. E é por ele que nós atravessamos, podemos chegar à presença do Pai. Assim também, Josué tinha o propósito de levar o povo à terra prometida. Jesus, religar o homem com Deus e levar aos céus, a uma eternidade segura com Ele. Amém, queridos? Viu como a Bíblia não é desconexa? Viu que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse faz todo o sentido do propósito da redenção do homem e do ser humano? O propósito de Deus, então, em Abraão, em Moisés, Josué, era formar uma nação. Através dessa nação, fosse um espelho de Deus na terra, uma testemunha para que outras nações viessem adorar a Deus. E hoje quem é essa nação? É a igreja, é os discípulos de Jesus. Que aqueles que conhecem a Jesus são testemunhas do seu nome, para que as nações do mundo inteiro que ainda não ouviram falar de Jesus, através do seu testemunho, da sua pregação, do meu testemunho, eles venham também conhecer a Deus e definir a sua eternidade com o Senhor. Então Josué é esse líder então que Deus levanta para conduzir nesse destino. E a igreja hoje também lidera. Amém? A igreja hoje também lidera uma geração para trazer a presença do Senhor. Mas eu quero compartilhar também, queridos, alguns pontos importantes para você repensar nessa noite. A primeira delas é que existe momentos na nossa vida que mudam completamente a nossa história, a nossa trajetória. Deus se apresenta, eu tenho algumas Bíblias e
vem um título que Deus anima Josué. Deus vem e visita Josué para trazer uma palavra de ânimo para ele, porque ele está diante, está vivendo luto, perdeu um grande amigo, perdeu o seu mentor e agora tem diante dele um grande desafio. E Josué capítulo 1, ele vem como Deus animando Josué. Então existem momentos em que nós também nos deparamos com perdas, com lutos na nossa vida e coisas que vêm realmente influenciar a nossa história. E um deles é a perda de alguém que amamos quando enfrentamos o luto. E é comum surgirem perguntas quando nós perdemos um ente querido, alguém que amamos. Aí a pergunta é: o que será de mim a partir de agora? A pergunta é: como vou continuar? Como vou superar essa dor? Como será daqui para frente? A ausência de quem caminhava ao nosso lado agora nos faz sentir inseguro quanto ao futuro. E lembre-se que a palavra de Deus para Josué diz: você vai liderar um povo para atravessar o Jordão. Você vai mudar agora, vai haver uma mudança, vocês vão atravessar. E a pergunta muitas vezes nos vem nesse sentido: como eu vou encarar a situação? Como eu vou atravessar essa situação? Como eu vou lidar com essa situação? Como eu vou continuar? Como eu vou superar? No entanto, a realidade não se apresenta apenas diante do luto. Essa realidade também surge em meio a pessoas que vivem o momento de um divórcio. Ou também um filho que sai de casa, vai morar em outra cidade, ou decide sair de casa. Também surge, queridos, na perda de um emprego, de um acidente. Também surge em um momento de uma enfermidade, de um diagnóstico de uma grave enfermidade, ou qualquer outra circunstância que radicalmente muda a nossa vida. São momentos em que tudo parece incerto e nos perguntamos como será o amanhã. Foi exatamente esse o cenário que Josué estava vivendo. Embora fosse um homem já experiente, preparado, tivesse caminhado muitos anos ao lado de Moisés, a morte do seu mentor representava um enorme desafio. Essa experiência não foi exclusiva de Josué. Outras pessoas na palavra de Deus também viveram experiências assim. Podemos ver, por exemplo, o exemplo de Eliseu, que foi desafiado a prosseguir após Elias ser levado para o céu. Os discípulos que foram desafiados por Jesus agora a caminhar sem ele, porque Jesus também estava indo para o céu. Mas o recado de Josué capítulo 1 é bem claro: a missão continua e eu estou contigo. Amém? A missão continua e eu estou contigo. Então encontramos nas palavras de Josué um homem que precisava vencer o próprio medo. Então Josué capítulo 1 é um homem que precisava vencer o próprio medo, superar o luto e avançar pela fé, aquele grande desafio. As mesmas verdades continuam também fortalecendo até hoje, diante de nós, diante de perdas e de desafios. Nós também temos grandes desafios pela frente. Mas precisamos também, queridos, olhar Josué capítulo 1 para aquilo que a palavra de Deus diz, e a Bíblia responde por si. Primeiro é que Deus ele chama Moisés e promete que vai estar sempre com ele, em toda e qualquer circunstância. O capítulo 5 fala dessa identidade, desse comprometimento com Deus. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não te deixarei, nem o abandonarei. Seja forte, seja corajoso, você fará esse povo herdar a terra, sob o juramento que prometi aos pais dele. Qual a semelhança com Jesus? Nunca te deixarei. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
A promessa também está em Hebreus capítulo 13, se não me engano, no versículo 5. Nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Amém, queridos? Glórias a Deus por essa palavra. Mas também essa palavra do Senhor, ela também nos traz para nós lembretes importantes. Lembretes importantes. O lembrete, queridos, é que nós precisamos nos basear a nossa direção não apenas em alguém que está nos liderando. Quem está nos liderando é Jesus, mas nós precisamos guardar a sua palavra. E nessa noite, que um dos propósitos da pregação de hoje é você olhar atentamente, com muito carinho, o versículo 7, o versículo 8. Dê uma olhada ali, pode projetar. Tão somente, ele diz: seja forte e corajoso. Seja forte, seja corajoso e tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés ordenou. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E assim você será bem-sucedido por onde você andar. Não cesse de falar do livro desta lei, versículo 8. Pelo contrário, medite nela de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nela está escrito. Então você prosperará e será muito bem-sucedido. Amém? Eu tenho conversado com algumas pessoas aí fora, e sabe o que não falta aí fora são sugestões de segmentos, vamos dizer, religiosos, né? Bandeiras religiosas. E há uma confusão muito grande. E eu tenho dito para as pessoas, e nessa viagem que a gente fez lá na fronteira, visitando alguns amigos, algumas pessoas que ainda não conheciam Jesus, e hoje eu continuo falando isso. Se você não quiser errar e tomar uma decisão sem medo, você precisa só de duas coisas. Você precisa de Jesus e você precisa da palavra de Jesus que direcione a sua vida. Se você não quiser errar, você precisa de Jesus e da palavra de Deus. Amém? Porque se você for em qualquer lugar onde Jesus não é pregado, onde Jesus não é apresentado como um único Senhor e Salvador, como um único caminho, verdade, vida, Ele não é um caminho, Ele não é uma verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você for em algum lugar que não apresenta Jesus como a única solução, a única esperança, o único Senhor e Salvador, você está num lugar errado. E se você chegar lá e te apresentar qualquer um outro livro que não seja a palavra de Deus, e disser para você qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, então, querido, você precisa de Jesus e você precisa da palavra de Deus como alimento espiritual e como aquele que vai guiar a tua vida. E veja bem, queridos, o recado que nos dá: medita nela de dia e de noite, e então você fará prosperar o seu caminho. Então, uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que entende quem é Deus, quem é Jesus, e qual a importância da sua palavra no seu coração. Seja guiado pela palavra de Deus. Eu vou pregar em outros momentos sobre medo, sobre não temas, enfim. A Bíblia apresenta mais de 100 versículos que fala: não temas, não tenha medo. Mas há 3 separações. Uma é a diferença entre medo, temor e terror. Medo, temor e terror. Então, queridos, a Bíblia diz: não temas, é para não ter medo. Mas algumas definições que algumas pessoas têm de medo é aquele medo que traz o sentido de terror. O sentido de terror. E tem o outro sentido, que é o sentido também do medo de fobia.
fobia. Então é um medo, é aquele medo que ele te protege de algo, né? Eu chego, não posso ir mais, né? Então esse tipo de medo ele é saudável, ele te protege, eu não posso ir mais porque senão eu vou cair, vou me machucar. Mas existe aquele medo que causa terror e existe aquele medo que é uma fobia, araquifobia, né? É medo de aranha. Então, existe mais de 400 tipos de fobias. Tem gente que tem fobia do escuro, tem gente que tem fobia de chocolate. Enfim, tem vários tipos de fobias. A gente estava lendo um devocional nesse sentido. Mas a diferença, queridos, do temor, querido, a Deus, não é um temor que te causa medo, é um temor no sentido de respeito, é um temor que te aproxima de Deus. Então, assim, tem pessoas que olham para Deus no sentido de terror, de medo. Tem outras pessoas que vivem medos por causa de fobias, né, na sua vida. Mas a Bíblia nos apresenta o sentido de temor a Deus, que não é o sentido de medo, mas o sentido de respeito, o sentido de desejar a sua presença perto de si. Queridos, e quando o ser humano ele perde o temor a Deus, ele derruba, vamos dizer assim, todos os limites morais de um ser humano. Ele entra em um comportamento, situação de vida em que ele é capaz de qualquer coisa, quando ele perde o temor de Deus. E o propósito de Josué capítulo 1 é levar a meditar na palavra de dia e de noite, para que essa palavra guie o seu coração, o Senhor dirige a tua vida, você nunca perca o temor do Senhor, nunca perca o respeito do Senhor, nunca perca o valor que Deus tem para a sua vida. E esse valor, esse temor, só vai encontrar lendo a sua palavra. Eu tenho dito que muitas vezes pouco se pode fazer por uma pessoa que ela se recusa a ler a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Não há o que fazer por alguém que se recusa a ler a palavra de Deus, por alguém que se recusa a obedecer a palavra de Deus, mas alguém que tem esse temor, alguém que deseja que a presença de Deus guie. Sabe qual é o resultado? O resultado é: então você será muito bem sucedido e fará prosperar o teu caminho. Amém. Convite nessa noite, então, queridos. Quer ser alguém próspero? Quer ser alguém bem sucedido? Prosperidade, ser bem sucedido não tem nada a ver com riqueza, com dinheiro, mas pode ser uma das áreas. Mas é ter uma vida com qualidade, vida em abundância, vida com alegria, vida com significado. Voltar àquele texto que nós estávamos falando no início do culto, de Romanos 8, 28, todas as coisas, 29, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Você entende que até uma situação difícil vai lá no final trazer para um resultado onde você vê o cuidado de Deus. Então o convite nessa noite é você trazer a presença do Senhor, a palavra do Senhor para o teu coração. Leia a palavra de Deus, queridos. Eu pergunto, ainda temos crentes aqui essa noite? Temos? Amém? Glória a Deus. Eu gosto de pregar em algumas igrejas que a gente prega com torcida, né? Aqui não tem torcida. Amém? Glórias a Deus. Ainda temos crentes aqui que leem a Bíblia? Amém? Amém. Temos crentes aqui que ainda traz a Bíblia para o culto? Amém? Diminuiu, amém. Traga, queridos. É importante ter a Bíblia no aplicativo, mas sempre que possível carrega também a Bíblia, né? Com a Bíblia na mão, eu sigo contente. Essa música o Ricardo aprendeu na escola bíblica lá quando era criança. Alguém me apontando, ó que coisa bonita, ó que o Senhor fez em mim. Se quiseres também, pecador, poderá ser assim.
Amém? Viu que não só eu conheço? Glórias a Deus. Queridos, além da Bíblia no aplicativo que pode faltar bateria, tem a sua Bíblia impressa, carregue no seu carro, traga para as reuniões da igreja e leia, querido, leia. Não viva um dia sequer sem ler a palavra de Deus. Não levante a mão, mas é bem possível que aqui nós temos uma grande parte de pessoas, uma grande não, acho que não, porque vocês são crentes, mas é bem possível que aqui nós temos pessoas que essa semana não leram a Bíblia, não abriram a palavra de Deus. É bem possível que se você for ler a sua Bíblia, nem sabe onde está, vai ter que procurar muito. Como a história daquele pastor que foi visitar uma irmã, uma família, uma história já conhecida, né? E aí ele diz: irmã, cadê a sua Bíblia? Faz tempo que eu não leio a Bíblia, porque não lembro qual é, mas enfim, né? Porque eu não consigo enxergar. O óculos estava dentro da Bíblia já fazia um ano. Leia a palavra de Deus. Eu quero fechar relembrando mais uma vez, por que a Bíblia é diferente dos demais outros livros no mundo? A Bíblia fechada, ela é como qualquer um outro livro. Então, não adianta ter uma Bíblia em casa. Conta a história de um menino que um dia encontrou na sua casa uma Bíblia, e os pais eram cristãos. E o menino encontrou uma Bíblia e perguntou assim: papai, mamãe, o que é esse livro? Eles falaram: filho, esse livro é o livro de Deus. Então vamos devolver para ele, porque ninguém está usando. A Bíblia fechada é como qualquer um outro livro. Ali, a Bíblia aberta, lá na sua estante, no Salmo 91, é como qualquer um outro livro também. A Bíblia não é amuleto contra olho grande, não é proteção contra tempestade, raio, coisa, enfim. A Bíblia aberta também é como qualquer um outro livro. Mas, repete comigo, a Bíblia aberta, com o coração aberto, é o poder de Deus. Amém? Por que a Bíblia é diferente? A Bíblia é diferente dos demais outros livros, porque nela está o Espírito Santo de Deus. Amém. Quando você lê esse livro, ele é vivo. Ele sai das páginas da palavra de Deus e entra no seu coração e faz o que precisa ser feito. Por isso o apóstolo Paulo ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo também diz em Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Não tem fé? Leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Então Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque ele é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? Aleluia. E não existe transformação, não existe salvação sem a manifestação da palavra do Senhor. Quando nós olhamos, e agora encerrando assim, Romanos capítulo 10, olha que lindo esta palavra, querido, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante, diz assim nesse texto, para nós nessa noite, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será... É a Bíblia que está dizendo. Então, se você crê com o seu coração, se você fala com a sua boca, você será salvo. Certeza da palavra de Deus. E ele continua dizendo: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê
não será envergonhado. Amém, queridos? Guarde essa palavra. Nunca vi, nunca vou ver uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus decepcionado, envergonhado, porque ele não envergonha. Não precisa ter dúvida, porque Jesus não fez nada que nos causasse vergonha. Pelo contrário, ele removeu a nossa vergonha. Todo aquele que nele crê jamais viverá em confusão, jamais viverá confundido, jamais viverá envergonhado, porque não há distinção entre um povo e outro povo, grego e judeu. Ele é o mesmo, ele é Senhor de todos, rico para todos que invocam. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual a distância para uma pessoa ser salva entre ela e Deus? A distância de uma oração. Amém? Mas o versículo 14 ele diz: como porém invocarão se não há em quem não creram? E como crerão em quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Lembre da importância onde você está de pregar a palavra de Deus. O testemunho ele é importante, mas a palavra precisa ser pregada, porque o que transforma é a palavra. Amém? O que salva é a palavra. E como pregarão se não forem enviados? Vamos dizer assim, vamos dizer que todos nós aqui somos pães. Vamos usar a linguagem, pão francês, né? Mas que adianta pão aqui dentro se os famintos estão lá fora? Então esses pães precisam ser levados até os famintos. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Glória a Deus. Levanta o seu pé assim para o lado e pede para o irmão cheirar o seu pé. Tira sua sandália, seu sapato, seu tênis, diz assim: irmão, cheira aqui meu pé. Dê uma olhada. Aí diz assim: se você fala de Jesus, se você prega o evangelho, seus pés são formosos. Mas não é nesse sentido. É o sentido que você movimenta o seu corpo, a sua vida. Onde quando você sai de uma visita, alguém glorifica a você, porque você esteve naquela casa. Dizendo quão formosos são os pés que entraram na minha casa. Essa pessoa que veio aqui trazendo vida, trazendo Jesus. Então diga para ele nessa noite: Senhor, toma minha vida. Toma formosos os meus pés, que os meus pés não sejam pés que andam por lamas do pecado, ou pés que andam fazendo a minha própria vontade, mas pés formosos, que a palavra diz que andam sobre os montes, sobre vales. Deus, que nessa noite, nosso Deus, aqui pés sejam formosos em Tua presença durante toda a semana. As palavras, testemunho, a pregação. Deus, em nome de Jesus, aleluias, colocamos diante de Ti. Coloca diante do Senhor e diga: Senhor, torna meus pés formosos. Que a Tua palavra, Senhor, seja o alimento da minha alma, seja aquela que dirige a minha vida, em intimidade, em confiança, em temor do Senhor. Sem o Senhor nós precisamos de tantas coisas, mas com o Senhor nós só precisamos da presença do Senhor, da Sua palavra. Eu pergunto nessa noite, quais são as suas necessidades? É possível que você tenha muitas necessidades, é possível que você tenha muitas lutas, mas o mesmo homem, antes de Josué, chamado Moisés, disse: Senhor, eu tenho um grande desafio, mas não me deixe guiar esse povo sem a Tua presença. Eu só preciso da Tua presença. Amém? Eu só preciso de Ti. Um dia um homem estava numa profunda batalha espiritual. E ele questionou com o Senhor: por que eu ainda não venci? Por que eu demorei em vencer essa batalha? E o Senhor respondeu para ele: porque você não apresentou essa batalha a mim. Você lutou com as suas próprias forças. Você não trouxe a situação a mim.
Poderia ter resolvido antes. Então convide a presença do Senhor para fazer parte da sua vida. Consagre a sua vida ao Senhor nessa noite. Diga a Ele: Senhor, eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Aleluias. Seja, meu Deus, o Teu nome honrado e glorificado. Jesus, toma a minha vida em Tuas mãos. Alguém nessa noite orando assim: Senhor, toma a minha vida em Tuas mãos. Eu entrego minha vida e meu coração a Ti, Senhor. Tudo o que eu preciso, de tudo que eu preciso, o que eu mais preciso é da Tua presença. De tudo que eu preciso, o que eu mais preciso é de Ti, Senhor. Aleluia. Oh Deus, nesta noite vai tomando aqui vidas e corações. Que vidas venham se entregar verdadeiramente ao Senhor, Pai. Aleluias. Vou ficar em pé, igreja. Você que fez essa oração pela primeira vez, ou nessa noite está decidindo no seu coração reconhecer que Jesus é tudo que a sua vida precisa, que é da presença dEle que você precisa, que você está convidando a presença dEle a fazer parte da sua vida. Quero te convidar a vir aqui, eu quero te dar um abraço e queremos orar com você e por você. Vem cá, Deus falou o seu coração, pode vir. Em nome de Jesus, hoje o Senhor está te convidando a andar com Ele. Hoje o Senhor está te convidando a confiar nele. O Senhor está te convidando a entregar a sua vida e o seu coração a Ele, Pai. Santo és Tu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mais alguém nessa noite está colocando a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Amém. Pode vir mais, um pouquinho mais à frente. Amém. Vem junto a liderança da igreja, vamos estar juntos aqui. Amém. Como é que é teu nome? Isaac. Amém, Pai. Aleluia. Pode encerrar a transmissão. Obrigado, Deus, por essa noite aqui juntos. Obrigado pelas vidas que estão dizendo sim para o Senhor, tanto aqui quanto também nessa transmissão. Consagramos, colocamos diante de Ti, como igreja nós abraçamos essas pessoas. Nós abraçamos a vida do Isaac, né? Do Isaac, em nome de Jesus. Seu nome?